Nesse vídeo eu vou explicar o funcionamento de um circuito que eu chamei de conversor DC-DC de 9 volts para 5 volts e que eu gravei um vídeo alguns dias atrás, publiquei no nosso canal do YouTube, mostrando a montagem física do circuito, enfim. E naquele vídeo eu recebi um comentário de uma das pessoas que acessam o canal, falando que, na verdade, esse circuito não é um conversor DC-DC, ele nada mais é do que um amplificador com um LM741 de GAN 1 e que o design estava errado. E esse vídeo aqui, além de explicar o funcionamento do circuito, é para esclarecer, não só para essa pessoa, como para outras que também tiveram a mesma impressão ou a mesma dúvida, por que eu chamei o circuito de conversor DC-DC. O circuito, ele basicamente é formado por um amplificador operacional LM741, que é alimentado com 9 volts, possui um divisor de tensão, cujos valores dos resistores foram definidos de modo a gerar, no divisor de tensão, uma tensão de aproximadamente 5 volts, 4,92 volts. O objetivo é alimentar uma carga na saída do circuito com 5 volts. Aqui está a nossa carga, é uma carga de 500 ohms, e note que aqui no nosso multímetro do simulador, nós temos aproximadamente 5 volts. Então, se na entrada do circuito eu tenho 9 volts, está aqui, e na saída, que está alimentando a carga, eu tenho 5 volts, então efetivamente está ocorrendo uma conversão de 9 volts contínuos para 5 volts contínuos. Por isso que eu chamei de conversor DC-DC. Evidentemente, podem existir outros designs mais eficientes, mais eficazes do que esse que eu montei, que afinal de contas é muito mais um circuito didático do que um circuito para ser utilizado em qualquer aplicação comercial, aplicação prática. Mas não deixa de ser um conversor de uma tensão que tem um valor X para uma outra tensão que tem um valor Y. E ele disse também, esse usuário, que o problema desse circuito é que o LM741 aceita em sua saída apenas uma drenagem de corrente de, no máximo, 10 mA. E é verdade, o LM741 aguenta 10 mA na saída. Então, se quem resolver utilizar esse circuito para aplicações cujas cargas demandam uma potência maior, o ideal é trocar esse amplificador operacional por um outro que suporte a potência desejada na saída. Isso é muito simples. Eu utilizei o LM741 não só aqui no simulador, como no vídeo da montagem que eu publiquei no canal, porque era o amplificador operacional que eu tinha em mãos e é um circuito didático. Eu queria mostrar a montagem do circuito e como efetivamente uma tensão de 9 volts viraria na saída uma tensão de 5 volts, utilizando-se um divisor de tensão. E por que eu estou utilizando aqui um amplificador operacional, toda essa parafernália, entre aspas, para aproveitar os 5 volts que estão na saída aqui do divisor de tensão, sendo que alguns podem pensar que eu poderia simplesmente ligar a carga aqui na saída do divisor de tensão. Mas não é bem assim, eu vou mostrar por que não é bem assim. Eu vou desconectar o circuito com o amplificador operacional e vou colocar a carga aqui. A carga será de 500 ohms. E eu vou conectar essa carga aqui na saída do divisor de tensão, com a esperança de que os 5 volts aqui da saída do divisor de tensão estejam caindo sobre a minha carga. Mas note, eu cliquei aqui na carga e aqui no multímetro, observe que nós temos apenas 934, 935 milivolts sendo aplicados na carga. Isso está acontecendo porque esse resistor de 4,7 kΩ, ele é muito maior do que esse de 500 ohms. Então, a maior parte da tensão recai sobre o resistor maior. E o resistor menor fica com uma pequena parcela da tensão do divisor. Aqui nós temos um divisor, dois resistores em paralelo,
formando uma resistência equivalente, que acaba desconfigurando o nosso divisor de tensão quando a gente utiliza essa carga. Sem a carga, observe que aqui nós temos a tensão de 935 milivolts, mas se eu tirar a carga, observe que a tensão aqui volta para os 5 volts. Perfeito. Mas colocando a carga, o divisor fica desconfigurado justamente por causa da resistência equivalente gerada por esses dois divisores, por esses dois resistores. Note que a tensão ali caiu para 934,6 milivolts. Então, resumindo o que eu falei, eu não posso simplesmente utilizar um divisor de tensão para alimentar uma carga cuja resistência é muito menor do que a desse resistor do divisor de tensão. Então, eu preciso criar algum artifício aqui que isole o divisor de tensão da minha carga. E é por isso que eu utilizei aqui esse amplificador operacional. Vamos voltar a ligá-lo para que você veja o efeito que existe, que surge quando a gente utiliza essa configuração de circuito. Liguei aqui o divisor de tensão na entrada não inversora do amplificador operacional. A saída do amplificador operacional realimenta a entrada inversora do amplificador operacional, e essa configuração, que gera um amplificador com ganho de saída unitário, ganho 1, também é chamado de buffer, que é um circuito que isola a entrada da carga, da saída. E observe que aqui na nossa carga agora nós temos os 5 volts aproximados que nós esperávamos que caíssem sobre a nossa carga, mesmo ela tendo uma resistência muito menor do que as resistências aqui do divisor de tensão. Então, com esse circuito intermediário, com esse buffer, nós isolamos a entrada, que consome praticamente 0 amperes. A corrente consumida aqui é tão pequena que o simulador arredondou para 0 amperes. E isso acontece porque o amplificador operacional ideal possui uma impedância de entrada, uma impedância muito alta, que tende ao infinito. Na prática, obviamente, não existe aqui uma impedância infinita, mas são de muitos mega-ohms, é uma impedância muito alta, fazendo com que a corrente drenada do divisor de tensão seja muito pequena, praticamente zero. E o amplificador operacional ideal possui na saída uma impedância que tende a zero. Na prática não é zero, mas é de pouquíssimos ohms. Então nós temos uma impedância de saída tão pequena que a gente consegue aproveitar toda a potência aqui da saída na nossa carga. Então nós temos 5 volts caindo sobre a carga com 10 miliamperes de consumo. Se você precisar ter uma saída aqui que suporte uma potência maior do que a que o LM741 suporta, então você deverá procurar um amplificador operacional com as características do seu projeto que suporte na saída a corrente desejada para o seu projeto. Tendo dito tudo isso, fica claro agora por que eu chamei esse projeto de de conversor DC-DC, que converte 9 volts para 5 volts na saída. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha compreendido essa explicação. Um grande abraço e até a próxima!